Olá, tudo bem? Agora já estou aqui para a gente fazer o nosso bate-papo. Eu coloquei aqui que a estratégia hoje seria aumento 33%. Quem não quer? É o que está acontecendo a gente falar sobre essa questão do aumento. Muita coisa a gente está vendo, o que vai acontecer, e assim, realmente, quem não quer aumento? Só que tem muita coisa por trás disso, e nós vamos falar hoje o que é que realmente é verdade, o que tem que acontecer, e também se a gente tem direito ou não tem, vamos falar disso, mas o tanto que a gente tem que preocupar com isso. O que é que interfere? Porque, olha, dá um sentimento de frustração, muita coisa que a gente conversa e vê, a gente fica mal, dependendo das pessoas com quem a gente conversa, dependendo da forma que é colocado isso. Agora, deixa eu te explicar. Aqui eu estou com o pessoal do YouTube, estou gravando aqui, e também está aqui o pessoal do Instagram. Então, hoje aqui a gente vai começar a bater um papo aqui, mas se você quiser, tem alguns slides aqui que eu vou estar compartilhando aqui no YouTube. Aí você pode também entrar no canal Supera Professor. E aí a gente segue aqui. E agora, deixa eu começar aqui. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu olhar aqui. Para a gente bater esse papo aqui sobre o aumento. Então, eu coloquei essa questão do aumento, 33%. Todo mundo, né? E aí, isso pode, isso existe? E aí eu te pergunto, será que essa história de aumento de 33%, ela começou hoje? É agora, no final do ano de 2021 que começa? Olha, já vou te falar, essa história é bem antiga, tá? E não é que ela é irreal, não, é sonho, é frustração. Não, é questão de valorização do professor. Essa discussão faz muito tempo que existe. Então, a gente precisa realmente de colocar, a gente precisa realmente de estar com essa valorização. E aí, então eu coloco para você aqui, qual que é o sentimento que o professor tem? Quando a gente está na sala de aula, tudo está acontecendo, o que a gente imagina? A melhor profissão do mundo. É muito bom a gente estar na sala de aula. Então, ali naquele espaço que o professor está, ele, o aluno, é uma maravilha. Tudo dá certo, tudo é perfeito, tudo é bom, a gente gosta demais. O professor gosta de dar aula, o professor gosta de estar com os alunos. E, de repente, quando você encontra um ex-aluno, aí também, é muito bom, porque a gente tem aquele sentimento de reconhecimento, aquela palavra de obrigado, aquele sorriso, o jeito dele te olhar, tudo muda. Então, é muito bom para o professor quando vê um ex-aluno. Agora, quando fala de salário, vem a frustração. Eu não estou falando se você ganha pouco, se ganha muito, não. Mas o jeito que se fala do salário de professor gera esse sentimento de frustração. É muito assim, aquele pensamento que professor só ganha mal, professor nunca é valorizado, professor nunca tem vez. Na época de voto, na época que está conversando, aí muda tudo, né? Aí não. Realmente, aí eu vou preocupar com a questão do professor, a gente precisa, o professor precisa ser valorizado. E aí vem toda aquela conversa. Mas na prática mesmo, a gente, quando fala de salário, dá esse sentimento de frustração. Mas tem muita coisa que a gente tem que ver aqui. Sobre esse fato do que está acontecendo, é que a gente tem que perceber que essas mudanças estão acontecendo rápido demais. Então, as mudanças na educação está acontecendo. E aí a gente vê assim, tanta coisa evoluindo, os nossos alunos evoluindo, o nosso dia a dia, tanta coisa aparecendo na escola, e a gente pensa que não. Mas o dinheiro da educação, ele está já na escola. É uma realidade a questão de ter o recurso financeiro. Se você olhar lá atrás, realmente não tinha recurso. Falava-se educação, mas muito é o professor que dava, muito é alguém que ajudava, tinha muita coisa. Hoje, a educação, uma política pública, e a questão da valorização do professor, a questão do dinheiro direto na escola, o material didático, o caminho da escola, que é o transporte, tudo isso já está direto na escola. Então, são muitas mudanças que estão, sim, acontecendo rápido, mas a gente tem um Plano Nacional de Educação, que tem tantas metas para alcançar, mas isso já vem mudando. Então, a gente não precisa de imaginar que nunca que vai ter dinheiro na educação.
o dinheiro da educação existe, está acontecendo, está aparecendo. E aí vem essa questão que, sem perceber, a gente não vê essas mudanças. E aí o que a gente vê? Que a gente acaba atendendo o sistema. O que é atender o sistema? Ah, não, você precisa se dedicar um pouco mais aqui, precisa disso. E a gente acaba tendo aquela cobrança e vai fazendo. Então, o aluno precisa de algum material, o aluno precisa de um presentinho, a gente vai fazendo. A escola precisa, a escola não tem recurso, a escola não tem isso, e a gente vai fazendo. E a gente não percebe que o sistema sim tem, mas muitas vezes falta uma licitação, falta um pedido, falta realmente intenção. Agora, quando você chega, não, eu quero fazer uma coisa hoje, e você quer, não vai ter. Então, a gente precisa de ter todo esse preparo. E sim, muitas pessoas também estão aprendendo. A escola não tem um contador por conta para fazer a gestão. Pode ser que tenha alguma escola, pode ser que a sua escola que você trabalha tenha. Mas, assim, não é uma realidade que tem todas. Então, os próprios gestores, são professores, são pessoas que estão ali, não têm essa noção de tanto. E nós, muitas vezes, acaba o quê? Não, vou lá e pago e pronto. Aquela guaraná que você paga para o aluno, aquele presente que você traz, o dia das crianças, faz todo aquele evento. Na hora, aparece todo mundo. Mas, por trás daquilo, não aparece quem é que faz o dia a dia. E o recurso, ele existe sim, mas demanda muita coisa. Então, o que é que a gente tem que perceber? Que junto com esse dinheiro, também vai acontecer. Então, é inevitável acontecer que o dinheiro está na escola. Então, o que vai acontecer? Maior uso da tecnologia, a compra de equipamentos, a melhoria das instalações e, claro, maior cobrança do professor. Por quê? Porque ele é que está ali na frente. Então, sim, vamos dizer que aumenta o salário do professor, melhora as instalações, tem um recurso tecnológico, tem os equipamentos. O que vai vir? Cobrança. Porque nós vamos ter que estar naquele dia a dia e fazendo, lutando, mostrando e mostrar resultado. Então, para mostrar resultado, muitas vezes a gente tem que se capacitar, tem que preparar, tem que ir atrás de buscar. Porque, sim, e eu te falo, se o dinheiro vem, o dinheiro não vem, a cobrança vai ser a mesma. Porque tudo é resultado e sempre acaba pegando para quem? Para o professor que está ali. Que a gente está ali na lida, tem que acabar de fazer. Então a gente acaba que você fez tanta coisa ali para a escola, atendeu tanta coisa, mas se a sua sala não tem o resultado, isso também não dá certo. Então a cobrança vem cada vez maior e assim, você precisa de mostrar resultado. Então sempre a gente tem que pensar que o que a gente está fazendo, tudo isso que está acontecendo, as mudanças que estão acontecendo, a gente tem que imaginar que vai chegar a conta. Então a gente vai ter que apresentar esse resultado. E aí vem a questão também do salário. Mas aí eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero que você pense. Quando fala de salário, se a gente está no setor privado, é inevitável. Se você chega para o patrão e fala, eu quero um aumento, o patrão vai te responder o seguinte, tem alguém que te paga mais? Ele não quer saber do que você está fazendo, se você está rendendo mais ou menos, mas a primeira pergunta que ele tem é essa, tem alguém que te paga mais? E hoje, nas empresas, tem muita essa rotatividade, que você faz uma capacitação com uma empresa, melhora ali, tudo, de repente, vem, aparece outra, te faz um convite, e é natural, sim, ter esse rodízio de trocar. Essas gerações mais novas, não tem aquela história, que antigamente era sujar a carteira se você tivesse mais de um emprego, alguma coisa assim. Hoje em dia, não. Então, é natural ter essa rotatividade. Mas no setor público, o principal que a gente busca é o quê? A estabilidade. Aí eu te pergunto, tem a possibilidade de você sair do serviço público para buscar maior salário? Essas perguntas servem para a gente ter maior clareza. Mas eu te falo que os gestores, os políticos já sabem da resposta. Se você não é concursado, você aceita um contrato que paga menos que o piso? Porque é o seguinte, você tem uma proposta de emprego. Então, hoje, nós estamos lá, você está pagando o piso, está tudo bem e tal. Mas, aí, de repente, acabou o seu contrato. Você vai ter um novo contrato para fazer.
Aí aparece uma proposta de emprego, mas é abaixo do piso. Você aceita ou não aceita? Essas coisas a gente tem que pensar para a gente ter maior clareza. As suas vantagens no seu plano de carreira são importantes para você? Porque quando a gente fala de reajuste de salário, fala de condições de trabalho, a quantidade, a jornada de trabalho que você executa na sua escola, isso também influencia. Então, dependendo do que você tem lá, você tem que colocar na balança. Eu não falo para você tomar a decisão que sim e que não, mas são perguntas que vão te dar maior clareza para você dar a importância no que você está fazendo. Você gosta de trabalhar no lugar que você está atualmente? Você faz uma boa gestão do seu salário atual? Então, vamos supor que vai ter um aumento. Nossa, vai ter um aumento, eu vou conseguir pagar mais conta, vou ter que sair, né? Mas agora, se caso você, de repente, olha lá e você fala assim, não, se eu preciso de ganhar mais para pagar uma conta, para ir atrás. Então, a gente tem que pensar, né? Então, a questão de salário, primeiro a gente tem que fazer uma boa gestão do salário que a gente tem. Ótimo que você vinha aumento. Foi por isso que eu disse, aumento de 33%. Quem não quer? Eu acho que todo mundo quer. Mas quais são as condições para que você tenha esse aumento? Então, a gente tem que ter clareza. Não para a gente ver, mas a gente não pode tomar decisão com base no que os outros dizem. Nós precisamos de ter essa noção. Então, e aí? Como é que é a gestão do seu salário? Bom, sabendo de tudo isso, você consegue perceber quanto que é que você ganha e se esse aumento é bom, lógico que é, quando você ganha mais, bom, mas o quanto que está atingindo também a sua qualidade de vida. Porque muitas vezes a gente acaba escolhendo um mau emprego. Então, não, a gente tem que rever, colocar na balança, ver, porque dependendo da estabilidade do serviço público, também acaba limitando a gente. Se você é um bom profissional, consegue, eu te falo que não falta aula para você. Se você consegue trabalhar muito bem, dependendo, sim, você precisa de iniciativa privada, ou tem tantas outras coisas que você precisa de almejar. Mas, se não é esse o caso, você pode colocar na balança. E aí é interessante você preocupar no tempo. O tempo que você dedica à preocupação e à expectativa. Imagina falar que nós vamos ganhar um aumento de salário. Nós já vamos começar aqui. O que é que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou ganhar a mais? Então, você nem recebeu ainda, já está preocupado com isso. Isso gera o quê? Uma expectativa. E você fica preocupado demais com isso. O quanto que isso vai mudar a sua vida. Né? Olha só para você ver. Você tem que ver que quando você tem essa preocupação, você acaba perdendo o foco. Tá aqui a personal trainer também é a mesma coisa. São aulas. Quanto que é o seu valor, ser personal, quanto que é o seu valor que você cobra do aluno? Se você não tem noção de quanto que custa a sua aula para você apresentar ao seu aluno, fica muito difícil. Não, todo mundo cobra um valor, eu vou lá e cobro o meu valor. Talvez o seu custo que você tem não dá certo, tá? Então, e aí, Júnior? A gente tem que pensar essa questão. Tudo é valor, mesmo você sendo um personal trainer ou mesmo sendo um professor do serviço público. Então, essa questão do piso nacional, ela fala muito do público, mas ela também reflete no privado. Se você chega numa escola privada e você não tem o salário do piso, e aí, você fica no emprego ou não? O que não pode, uma preocupação que a gente tem, é que muitas vezes a pessoa fala, e o fato de você não ter um salário melhor, um salário digno, um salário justo, muitas pessoas param e pensam o seguinte, não, eu não recebo bem mesmo, eu recebo muito menos do que eu deveria, então não, né? Isso aí, meu amigo, foi um prazer ter dado aula para você e estamos junto aí, né? O Júnior foi aluno nosso, está junto com a gente aí, um excelente profissional que está na lida aí. E é a questão, todo profissional tem um custo, todo profissional ele tem que saber quanto que custa a sua hora. Pode ser que naquele momento você não está ganhando o quanto você almeja, mas você tem que ter noção de quanto que você quer ganhar. Não é o patrão, não é o sistema,
Não é as outras pessoas que falam quanto que você deve ganhar. O valor é seu. Ainda mais quando você tem alguns anos de experiência, você tem que saber quanto que vale. Não é você receber o que você quer e gastar. Não, você tem que fazer a gestão desse dinheiro e saber disso. Aumento nunca é demais. Ainda mais quando se diz 33%. Mas e aí? A gente tem que fazer essa gestão. Agora, vamos supor que o salário que você tem hoje não é satisfatório. Isso não é motivo para você, de repente, não prestar um serviço de qualidade. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter muito. Você pode receber menos do que você vale, mas nunca prestar um serviço que não seja aquele o melhor que você pode fazer. Então, você tem que fazer o melhor na condição que você tem, enquanto não tem melhores condições para fazer melhor ainda. Esse é o ponto que você tem que ter referência. A questão do salário precisa acompanhar, mas aí tem que responder aquelas questões para você perceber o quanto que você está ganhando. Beleza? Então, aqui, ó, você tem que perceber também o quanto de tempo que você está gastando com isso. Então, se é uma questão que você pode resolver, ela merece maior atenção. Quando você não pode resolver, ela merece menor atenção. Então, sim, nós precisamos de conversar muito sobre a questão de salário de professor, porque essa é uma questão de cidadão. Quando a gente fala que o professor precisa de ser reconhecido, ele precisa equiparar o salário das outras profissões, isso não é uma questão apenas só de professor, é uma questão de cidadania. A educação é uma política pública. Então, você precisa, sim, o governo, as instituições, a instituição privada, precisa de valorizar o professor para ele prestar um serviço de qualidade, dar um atendimento de qualidade para o aluno e, sim, conseguir cada vez mais desenvolver. Porque se a gente pensar que a educação ela não está crescendo, ela não está melhorando, nós vamos pensar para trás. Agora, você, enquanto profissional, precisa de entender o quanto de tempo que você vai gastar nisso. Quando a gente fala disso, dá um sentimento de indignação. Por quê? Quanto mais sabemos que existe o Fundeb, que foi criado para isso, e não é isso que está acontecendo. Então, essa discussão do aumento de 33% não era nem o que está acontecendo. Isso já é lei desde 2008. Nós sentimos a questão de impotência. Por quê? Porque faz a legislação, quem faz as leis, aí, como é que vai? A Lília também chegou aqui. Tudo bem, Lília? Estamos aqui falando sobre essa questão da gente perceber. Então, esse sentimento de indignação, ele vem. A gente é impotente porque, por mais que o professor trabalhe, não é ele que faz a lei, não é ele que modifica. Então, muitas vezes, boa noite, muitas vezes não é um profissional da educação que faz as leis, e tem muita coisa em volta. E aí isso dá um sentimento de frustração, porque o que você rende na sala de aula não muda a situação. Então, muitas vezes, você dá uma aula 100%, mas a outra pessoa que não deu aula nenhuma recebe o mesmo salário que você, não é? Suelen também, Ramos entrou, tudo bem, Suelen? Nós estamos falando disso, dessa questão, dessa indignação que dá. Então, essa questão que veio à tona agora, a gente tem que imaginar que ela é desde 2008. E, assim, eu vou olhar aqui, vou colocar para vocês o que fala do piso do magistério. Que ele, dessa vez, que colocou que não teve reajuste no piso do magistério desde 2008. Valeu aí os coraçãozinhos aí. Isso aí, o pessoal aí do Instagram. Aqui, ó, deixa eu compartilhar com você. Espera aí. Olha só para você ver. Aqui, ó, tá falando que o governo federal, ele se baseou para fazer a alteração da lei na lei do piso. A lei do piso, as 11.778, era de 2008. Gente, eu lembro de quando colocou essa lei, quanto que se discutiu, quanto foi debatido. Por quê? Porque quando colocou que tinha o piso do magistério, e aí saiu toda aquela discussão. E várias prefeituras não pagavam o piso. E falavam que não tinha condição. E assim, o governo federal, se você não tem condição, o município apresenta que não tem condição, ele vai lá e complementa a receita. Então,
Era para ser assim, tranquilo, mas nunca é. Incrível que nunca é. Então, aqui, ó, a aprovação, hoje o piso, ele é de R$ 3.845,63 por 40 horas semanais. Quando coloca essas 40 horas semanais, gente, o Anderson, beleza aí? O Anderson também é coach na área de treinamento, né? Então, assim, é um prazer ter você aqui, viu? E assim, quando a gente falava do piso, o pessoal questionava sobre a questão das horas trabalhadas. Então, é muita coisa que já vem há muito tempo, que não era para estar discutindo agora. E quando a gente fala desse valor, muitas prefeituras, a maioria da prefeitura, não trabalha com 40 horas semanais, trabalha com 24, trabalha com 30 horas semanais, então tem que fazer essa conta. Mas se você for imaginar um salário de 3.845 por 40 horas, é um salário que ainda não atingiu. Porque se você colocar no que está colocado na lei, e assim, que é muito interessante aqui você olhar, é que com a aprovação da emenda constitucional 108 de 2008, mas a emenda constitucional. Então, olha só para você ver como é que está a questão do piso do magistério. Faz parte da Constituição. Hoje, a questão quando fala do piso, quando que fala dessa questão do magistério, é já lei. Isso foi o que a gente conseguiu de avançar em 2020, que colocou 2001, teve até rateio e tudo, de colocar essa questão que o Fundeb agora ele é constitucional. Foi uma grande mudança que teve, mas agora tem que cumprir. Não é para ter discussão, é para ser cumprido. Então a lei que foi feita em 2008, que é o piso, que vem reajustando, o último reajuste do piso foi em 2020, e agora, em 2022, é a questão que a mudança do Fundeb é a questão que agora, esse ano de 2022, é de 15% da arrecadação. Então, o governo federal complementa a arrecadação do município nesse valor. Então, ó, é muita coisa. O que é, então, que tem que ficar pronto na sua cabeça? Olha só, o piso nacional é lei desde 2011, e o fato é que nenhum professor pode receber abaixo do piso. Que aqui é 2008 e a lei que é 11 mil. Aqui. A discussão aqui começou em 2007. E com o novo Fundeb, eu quero que você entenda aqui, ó, a complementação do recurso do governo federal em 2020 é de 15%. E ela chegará em 2026 a 23%. Então, quer dizer que esse aumento gradual que vai acontecer, esse aumento não vai acontecer só agora esse ano, não. O ano que vem tem de novo, o outro ano tem de novo. Então, a gente tem que entender que isso não era para discutir. Muito que a gente tem que pensar que é uma questão de cidadão. Tá? E agora aqui, ó, o que é que você precisa, o que atrapalha essa questão desse aumento? Por que é que o pessoal discute e ainda acaba não aumentando, ficando nessa discussão? O que mais atrapalha, que eu vejo, é essa questão assim, ó, do aumento do percentual de gasto. A prefeitura ela tem um teto que ela pode gastar com o pessoal. A maior despesa que tem uma prefeitura é gasto com o pessoal. Mas só que esse gasto com o pessoal que ela tem que fazer, tem que imaginar o seguinte, ela tem um teto, mas ela faz a gestão no quê? Quais são as pessoas? Ô, Alessandra, como é que você está? Agora não estou dando aula mais para sua sala, hein? Agora está difícil, está longe da gente aqui, mas é um prazer ter aqui, tá? É isso. E aí, então, olha só, quando você pega, a prefeitura tem esse teto, ele coloca o seguinte, porque o governo vem com a verba, 15% do Fundeb esse ano, mas ele gasta da forma que ele quer, porque ele é o ordenador de despesa. Então, você acha que vai pagar o piso do magistério ou contratar mais pessoas? É o mesmo gasto. Então, no final das contas, é o mesmo gasto. Então, quer dizer que a gente tem que entender um pouco sobre isso, questionar, perceber que o aumento que for dado não é porque o prefeito é bom, o governador é bom, não, é porque é nosso. Esse dinheiro, ele vem direcionado para isso.
O Fundeb ele foi criado para isso. Então, a gente precisa de colocar que essa questão do Fundeb, esse dinheiro é nosso. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Aí, volto a te mostrar de novo aqui o que você pode resolver, o que você não pode resolver. Você perder noite de sono, preocupado com isso, para uma questão que é só de expectativa, toma cuidado, não é? Mas você tem que tomar ciência do que está acontecendo. Se algum governante, se alguém falar para você, olha, não tem condição, a Associação dos Municípios deu a orientação, aí valeu, deu orientação para quê? Para que os municípios pagassem de acordo com o INPC, 10%. A orientação que eles estão falando para dar aumento de 10%. Por quê? Que é a correção da inflação. Mas espera aí, nós não estamos falando de correção de inflação. Nós estamos falando de equiparação salarial para que o professor tenha a mesma remuneração das outras categorias. Quantos anos você estuda para ser professor? 4 anos de faculdade. E aí as outras pessoas que não têm, estudam 4 anos, ganham maior salário que nós? Por quê? Então, é essa questão. Então, esse aumento do Fundeb, que está vindo corrigindo essa questão do piso, é para regularizar isso, a questão do salário do professor. Então, a gente tem que tomar consciência disso e saber o que é nosso. Mas, cuidado com o que você pode resolver, o que você não pode resolver e o tempo que você está colocando nessa questão. Então, o que atrapalha? Esse percentual que as prefeituras reclamam, que elas não têm condições de pagar. Então, sempre não tem, mas ele está recebendo esse dinheiro. E olha só, a lei assegura que a prefeitura possa fazer o aumento, fazer a lei do aumento, destinado só para professor, e não aumentar as outras categorias. Isso é embasado, mas toda lei precisa de passar na Câmara e tudo. E aí vem a questão do efeito cascata. Muitas pessoas acabam colocando, e aí se o aumentou do professor, todos os outros vão querer esse ajuste. E aí vem a questão política em cima disso. Tá? E também a questão o número de funcionários. Então, imagina mesmo, professores, tem muitos funcionários que assim, acaba prestando serviço em outras áreas, ele presta serviço para fazer outra função e ele recebe salário de professor, porque ele é professor, e isso acaba gerando o quê? Mudança. Então, assim, muitas prefeituras, muitos gestores, eles têm receio de aumentar demais e aí aumentar a questão do plano de carreira, e aí eles têm dificuldade para pagar, a quantidade de funcionários que tem, isso também diminui. Então, assim, o que ele quer fazer? Ele quer ter maior quantidade de funcionários para ter mais também voto. Então, existe essa demanda também. Então, a gestão disso é feita por políticos, né? Então, o que você precisa aprender hoje? Aí eu coloco essa questão aqui, e se alguém tiver alguma pergunta aí, se quiser colocar alguma coisa, coloca aqui nos comentários, e a gente pode falar. Mas você precisa ter foco e boas escolhas conscientes. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que você pode alterar, o que você não pode. Tá, eu não posso, eu não sou vereador, eu não sou prefeito, eu não vou mudar, então eu só posso dar aula e ficar reclamando do meu salário? Não, você pode reivindicar, tem os momentos que você tem a questão que você pode falar, e só o fato de você estar informado, sabendo quanto custa a sua aula, e que naquele momento você não está ganhando satisfatório, mas que você dedica, já faz muita diferença. Porque de repente a pessoa coloca você e você sabe do que você está falando. Então, não, olha só, essa demanda é para a gente ter um salário melhor. Porque não é à toa, é porque existe a valorização da educação. Então, você faz pós, você faz mestrado, você luta, estuda para dar aula, prepara essa aula, você tem que ser reconhecido. Então, essa é a questão que a gente tem que pensar. E aí, essa questão de satisfação profissional, eu quero que você preste atenção em quem está à sua volta. Muitas vezes, as pessoas vêm e colocam essa questão de salário só ruim e colocam de pão para baixo, colocam você mal. Então, não. O que é que você pode fazer que você vai ficar melhor? Fica perto de pessoas que, sim, dão as aulas,
deveriam receber muito mais do que esse piso, querem receber mais, mas estão se dedicando. Tem aquelas pessoas que só vão criticar, e tem aquelas pessoas ainda que torcem para que não tenha aumento, torce para que não muda a tecnologia na escola, não muda as instalações, porque ele não quer a mudança. Ele não quer melhorar a sua prática de sala de aula. E olha, o nosso aluno, gente, ele já mudou. Ele já é um outro aluno, ele já apresenta outras habilidades, ele está lá para viver outras experiências. Então, se o professor ficar fechado e não querer mudança, não tem como. Então, ele precisa sim de mudar, mas ele precisa também de salário. Então, nós, professores, precisamos de reconhecer que somos uma política pública. Então, essa questão salarial não é à toa, é porque nós precisamos, sim, de ser reconhecidos, de sermos valorizados, e nós precisamos de receber um salário digno. Então, esse aumento em 2022, ele é legítimo apenas para a gente ter um piso. Piso. Não é para ter um salário a mais. Não, é o piso. É o menor salário que deve ser. Então, olha só, a gente tem que entender isso e trabalhar consciente, gastando tempo com o que realmente importa, com o que a gente consegue resolver, para que a gente consiga melhorar. Então, eu coloquei aqui para você a questão da lei, que é lei, ela não é de hoje, desde 2008, vem essa questão do piso do magistério, só que isso não pode me tirar o sossego. E eu não posso pensar que, porque eu tenho um mau salário, eu vou prestar um mau serviço. Não, vamos ter certeza que os gestores vão entender essa questão, vão dar sim esse aumento de 33% em cima do piso. O ano que vem, a arrecadação aumenta, vai ter outro, e que a gente não está falando de correção de inflação, nós estamos falando de valorização do magistério, e valorização sua, valorização do professor, para que os nossos alunos possam viver em sociedade cada vez melhor, sendo cidadãos melhores. Não é assim? Gente, eu agradeço demais vocês. Toda segunda a gente está fazendo esse bate-papo. Então, eu falei muito sobre agenda, sobre ferramentas. Hoje eu estou colocando essa questão aqui sobre a valorização. Por quê? Porque é satisfação profissional. Muitas vezes essa conversa de salário, ela tira a nossa atenção, faz a gente ficar mal, chateado, e isso não é bom. Então, sim, você precisa de entender que você precisa de ter uma qualidade de vida melhor, ter satisfação profissional, e você tem esse aumento, que graças a Deus a gente está tendo passos constantes. A mudança está acontecendo aí. Tudo bem? Então, olha, segunda-feira que vem tem outro assunto. Me acompanha aí no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube que chama Supera Professor e eu estou com um treinamento. O treinamento chama Supera Professor. Mais para frente a gente pode falar disso. Mas o principal que hoje, gente, é comunidade. Essa troca de ideias entre professores é o que vai fazer a gente mudar e cada um, juntos, encontrar as melhores saídas. Então, vamos lá. Aumento de 33%? Quem não quer? Eu quero. Vamos lá. Tudo de bom. Até mais para vocês. Tchau, tchau aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. E até a próxima, tá? Segunda-feira que vem, às 18h35, nós temos mais uma conversa. Valeu? Até mais, gente. Deixa eu encerrar aqui.